Olá, personas, sejam todos bem-vindos. Sou o professor Silvano Prates. Vamos à aula de medidas de tendência central. Vamos começar com média aritmética nesta aula 1. Na aula 2, próxima aula, nós veremos moda e mediana. Começando com esse exercício para entendermos de forma bem simples o que é média aritmética. A seguir são apresentadas as horas trabalhadas de uma determinada semana de 5 funcionários de uma empresa. Calcule a média aritmética das horas semanais trabalhadas. Primeiramente, para calcular a média, eu tenho que saber o total. Então, eu somo todos os valores. Aqui está cada hora trabalhada durante uma semana, total de horas de cada funcionário. Então, somo dos 5 funcionários. Posso somar, por exemplo, vejo que aparece 40 e alguma coisa em todos. 40 mais 40 mais 40, 5 vezes, dá 200. 40 vezes 5, 200. 200 com mais 8, com mais 2, com mais 3, com mais 2. 8 com mais 2, 10. 3 e 2, 5. Então, 15. Então, total aqui somado dá 215. Então, somando aqui todo mundo, 215. Média é isso, então. Ó, eu somo os valores, pego o total desses valores, no caso 215, e divido pela quantidade que eu somei. Veja que eu somei 5 valores. Está aqui. Mas o exercício já fornecia essa quantidade lá em cima. Se não tivesse falando nada, que são 5 funcionários, iríamos somar esses 5 valores aqui do mesmo jeito e dividir por 5. Tá bom? Então, isso é média. Agora eu faço essa divisão aqui. 215 dividido por 5. Veja que 200 dividido por 5 já vai dar 40. Que eu fiz, 40 vezes 5 dá 200. 15 dividido por 5 dá 3. Então, 43. 43 o quê? 43 horas. Esta é a média. É como se cada funcionário, cada um desses 5 funcionários, tivesse trabalhado naquela semana 43 horas. Todos trabalharam a mesma quantidade de horas. Esta é a ideia de média. É como se todos tivessem trabalhado a mesma quantidade de horas. Então, média é usada em estatística, na maioria dos casos, para fazer comparação. Por exemplo, quero comparar esta empresa com outra empresa. 5 funcionários dessa empresa com 5 funcionários de outra empresa. Esses trabalharam em média 43 horas. E os da outra empresa trabalharam mais ou trabalharam menos ou trabalharam igual? Tá bom? Então aqui, média aritmética. Vamos a mais um exercício? Com outro formato? Nós temos aqui uma tabela que mostra a idade dos atletas de futebol que irão participar de um campeonato. Então a tabela, temos aqui duas colunas. A primeira coluna mostra a quantidade de atletas, quantidade de pessoas. E a idade desses atletas. Então aqui 9 atletas têm 10 anos. 10 atletas têm 11 anos, 6 têm 12 anos e 5 atletas têm 13 anos. E está pedindo aqui para calcular a média aritmética. Veja que no exercício anterior, nós tínhamos os dados somente 5, quantidade bem pequena, e um após o outro, em forma de linha. Aqui não, está em forma de tabela. Então veja que para calcular a média das idades, eu tenho que saber o total das idades. Não basta somar só esta coluna aqui, tá vendo? Por quê? Eu tenho 9 com 10 anos. Então, se eu fosse colocar em linha, seria o 10 9 vezes. 9 vezes. Seria o 11 anos aqui 10 vezes. Seria o 12 anos 6 vezes e o 13 anos 5 vezes. Então, o que eu tenho que saber? Total das idades. Como é que eu faço isso? Eu posso aproveitar o próprio espaço da tabela. 9 vezes 10, 90. Então, esta linha aqui, somando a idade dos 9 atletas, dá 90 anos. 10 vezes 11, 110. Então, nesta linha, total das idades, 110. 6 vezes 12, 72.
E 5 vezes 13, 65. Multipliquei aqui a quantidade pela idade de cada um aqui. Total agora. Então, vou fazer aqui total. Qual é o total das idades? Então, 90 mais 110 aqui dá 200. 72 mais 65, ó, 70 mais 60, 130. 2 mais 5, 7. Então, 137. 200 mais 137, 337. Esse é o total das idades. Então, para calcular a média, eu pego esse total das idades e divido pela quantidade de atletas que gerou este total em anos aqui de idade. Então, qual é o total de atletas? Então, soma essa coluna aqui. Agora sim eu somo a coluna, porque eu quero a quantidade. 9 mais 10, 19, com 6, 25, 30, mais 5, 30. Então, são 30 atletas. 30 atletas que, somadas as idades deles, dá 337 anos. Então, dividido por 30. Fazendo essa divisão aqui, 337 dividido por 30, começamos pela ordem maior, então aqui no caso 33. 30 cabe uma vez, sobram 3, abaixa o 7, cabe uma vez de novo, 1 vezes 30, 30, sobram 7. Aqui eu posso continuar, 0 aqui, vírgula, 2 vezes 30, 60, sobram 10. Continuando, 3 vezes 30, 90, sobram 10 e vai ser 3 para sempre aqui e o 10 para sempre aqui. Então eu quero só com uma casa decimal, então arredondo aqui. Eu observo a próxima, é menor que 5, então eu mantenho o número onde eu quero arredondar. Então qual é a média das idades desses atletas? 11,2. Vou colocar esse símbolo aqui, porque eu tive que arredondar. Isso significa aproximadamente 11,2 anos. Tá legal? Então tá aí, média aritmética em 2 formatos. Até a próxima aula. Forte abraço virtual.